Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp Cidadania. Hoje nós vamos apresentar os trabalhos do Núcleo Batuíra, Serviço de Promoção da Família com sede em Guarulhos, que foi declarado utilidade pública por meio do projeto de lei 591 de 2023. O Núcleo Batuíra, Serviço de Promoção da Família, é uma instituição sem fins lucrativos que detém certificados de utilidade pública federal e municipal, além de atestado de fins filantrópicos que garantem a idoneidade da instituição que atua no município. A instituição trabalha, e realiza trabalhos infantis, socioeducativos, também com adolescentes, idosos, a inclusão produtiva, o atendimento às famílias em programas de transferência de renda e programa de atenção integral à família. É para falar sobre todas essas atividades do núcleo que converso agora com o cientista político Arthur Zinhofer e com a coordenadora, perdi aqui agora o nome dela, mas não tem problema, Zinhofer, Juliana Sereno. Juliana Sereno, sejam todos muito bem-vindos. Arthur e Juliana, muito obrigada por estarem aqui. Vamos começar falando então sobre os trabalhos, né? 50 anos, mais de 5 mil pessoas atendidas, né? Já há 5 décadas em Guarulhos, e aí vai de 0 anos até lá a maioridade, né? O senhorzinho que a gente ainda não tem uma média muito bem, né, de qual é o idoso mais velho que está no Núcleo Batuíra? Não, eu não tenho o dado correto da idade desse idoso mais velho, né? Mas eu sei que ele já superou a casa dos 90 anos há algum tempo. Mais de 90 anos de idade. Perfeito. Traz um pouco para a gente então, Arthur, né? Como que começa essa trajetória do Núcleo Batuíra? Bom, Batuíra começou em 1973, né, pelas mãos da dona Lídia Kitts Moreira, né, atendendo a população que vinha migrante do Nordeste e parava na região de Cumbica, em Guarulhos. Então ela iniciou todo o trabalho fazendo a distribuição de sopa e dando suporte para aquela população que se organizava ali. A partir daí começou a se desenvolver um trabalho com creche, e era uma creche bem pequenininha, inclusive, e depois disso passou o atendimento de inclusão produtiva. Então ela iniciou os trabalhos de marcenaria, cabeleireiro, manicure. Aliás, o cabeleireiro e manicure ele continua até hoje, ele consta no estatuto da instituição, como um projeto que ele vai permear toda a história da instituição. E foi avançando até chegar hoje em 2023 com 19 projetos, mais de 5 mil pessoas atendidas por dia, um atendimento em acolhimento institucional para criança e adolescente, acolhimento para pessoa em situação de rua, tanto masculino quanto feminino, atendimento para a população refugiada, o acolhimento também, atendimento e LPIs, né, que são os atendimentos para idosos, e a abordagem social e assim por diante, né? Então hoje o Batuíra ele tem um impacto dentro da assistência social do município muito forte, é muito relevante a instituição hoje. Juliana, conta pra gente como que essas pessoas são selecionadas. Eu imagino que tenha muita gente, inclusive, na espera, né, para poder ser atendido pelo projeto Batuíra. Quais são os critérios para fazer parte? Geralmente essas pessoas elas vêm através do encaminhamento da rede socioassistencial de Guarulhos. Então a gente tem um trabalho conjunto com o CREAS, o CRAS, que fazem esses encaminhamentos, né? Especificamente no serviço de acolhimento infantil, a gente tem um encaminhamento via judicial. Então as crianças elas estão em situação de acolhimento por determinação da Vara da Infância e do Adolescente no município, e a gente faz um trabalho para reestruturar os direitos dessas crianças, né, e adolescentes que foram anteriormente violados na situação familiar antes do acolhimento. Então é um trabalho que tem eu acho que é um dos trabalhos que mais a gente pode dizer que tem um encaminhamento mais certo, né? Os demais eles são mais, como eu posso dizer, eles vêm de um acompanhamento um pouco mais longo. Então, para chegar num acompanhamento de acolhimento em situação de rua, que a Andressa vai falar um pouquinho melhor, a gente tem a abordagem. Então, são outros serviços que vão se comunicando para poder chegar aos atendimentos. E a gente também tem os atendimentos que a gente costuma falar que são porta aberta, como o Arthur mencionou,
que são o trabalho do pessoal da manicure, cabeleireiro, então são as mulheres da comunidade que buscam esses cursos. E dentro desses cursos elas são profissionalizadas e ali também acompanhadas na parte assistencial das questões, como a gente pode dizer, encaminhadas. Aí faz uma contraponto, volta para o CRAS, para o CREAS, para poder fazer o acompanhamento da situação inicial de vulnerabilidade. Então, receber cesta, repasse de transferência de renda. Então, são redes que se comunicam como um todo. Arthur, tem um limite de tempo que essas pessoas podem ficar no projeto? Por exemplo, essa criança que entra bebezinho, ele pode ficar até adolescente, até adulto sendo atendido pelo projeto ou não? No caso do acolhimento para criança e adolescente, como as decisões, como a Juliana colocou, as decisões elas partem do Poder Judiciário, então inicialmente essa criança ela ficaria de 3 a 6 meses. E dependendo da forma como as coisas vão se desenvolvendo naquele cenário ali que ela está posta, pode se estendendo ou, se não, na pior das hipóteses, ele vai para o processo de adoção para poder ir para uma nova família, né? Então, basicamente, o trabalho de acolhimento para criança e adolescente é assim. No caso de adulto, o adulto, quando ele ingressa no acolhimento, ele também tem um período na casa das residências que pode variar de 6 meses até ele entrar na terceira idade, né? Depende muito de cada circunstância que está posta ali. Vocês têm algum personagem, nesse caso, por exemplo, alguém que está com vocês há mais de uma década que seja adulto? Adulto há mais de uma década nós temos, sim. E criança também. A gente tem uma criança que entrou com 8 meses e hoje ela está com 11 anos no serviço de acolhimento. Entrou com 8 meses e hoje está com 11 anos no serviço de acolhimento infantil. É uma criança que tem múltiplas deficiências e ela está no serviço para adoção, mas não tem ninguém que atende o perfil até então. E as capacitações, né? Muito interessante. Inclusive, a Juliana falou que é estilo porta aberta, né? O de manicure, cabeleireiro, por exemplo. Como funciona? Realmente as mulheres da comunidade que têm o interesse em se capacitar chegam, se inscrevem no projeto, conseguem? Qual a duração desse projeto? Existe dessa capacitação? Existe alguma parceria, de repente, com empreendimentos da localidade, da região, para encaminhar essas mulheres para o mercado depois? Sim, sim. Hoje o ingresso dessas mulheres no projeto, ele se dá via Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, né? Um dos CRAS do município faz o encaminhamento para esse projeto. Dentro do projeto, ela vai passar por um processo de qualificação que dura até 6 meses. E durante esses 6 meses, ela vai estar recebendo todo o conhecimento técnico para se tornar efetivamente uma manicure, ou uma cabeleireira, ou um cabeleireiro, ou um manicure, porque nós já tivemos casos assim também. E aí as parcerias elas acontecem efetivamente com o Sebrae, acontecem com salões de beleza do entorno que vão fazer a avaliação desses alunos para estar fazendo a contratação. E no caso desse projeto é bem interessante, porque 90% do público atendido são mulheres que elas são arrimos de família. Então elas conseguem se organizar para fazer o atendimento naquele período que o filho está na escola, para fazer o atendimento em casa e começar a se reorganizar financeiramente para conseguir superar aquela situação de pobreza que ela estava presente ali. Como que eu acredito que você consiga mensurar para a gente o impacto que o projeto teve na região? Olha, e também, claro, não só em Guarulhos, mas também nas regiões periféricas ali. Olha, o último estudo que eu fiz desse projeto fazem cerca de 2 anos que eu fiz o último levantamento, e ele conseguiu fazer com que um atendimento, em um ano, um atendimento de cerca de 210 mulheres, fazer com que 80% delas já tivessem ou trabalhando em um salão ou tendo o próprio negócio delas ali, já avançando na questão da renda, da qualidade de vida e assim por diante, né? Como é um projeto muito antigo, é interessante porque a gente acaba encontrando algumas pessoas. Outro dia eu fui parar para cortar o cabelo de emergência e encontrei um garoto que era aluno do projeto, foi ele que acabou cortando meu cabelo. E tem a questão também, Juliana, de gerações.
Por exemplo, vocês, o projeto, alguém que a mãe passou Sim. pelo projeto, agora o filho, de repente, dessa mãe está sendo atendido também? Sim, nós recebemos recentemente um caso de uma mãe com 5 crianças. Ela foi acolhida, um dos primeiros acolhimentos de quando iniciou o serviço do SAICA, né, pelo Núcleo Batuíra, e nós recebemos os filhos dela no acolhimento. Então, a gente vê que realmente ultrapassou ali a questão da intergeração, né? E aí que começa o nosso trabalho de de reestruturar essa família, porque o trabalho do acolhimento, ele não estende somente as crianças que estão lá, ele se estende à família principalmente, porque primeiro a gente trabalha a família com todas essas ferramentas que a própria instituição tem, o município tem, para que elas possam se reestruturar e receber essas crianças. E em última instância, a gente vem para a parte da adoção. Então, quando a gente fala serviços de acolhimento, 2% das crianças estão para adoção, o restante todo está trabalhando com a vinculação familiar. Então, a gente trabalha as famílias pai e mãe, que são chamadas famílias nucleares, e a família extensa, que são tias, tios, vós, pessoas que estão aptas a receber essas crianças no seio familiar. E qual que é a porcentagem hoje, Arthur? Por exemplo, crianças, idosos, adultos, é mais ou menos equilibrado, que é atendido pelo projeto, que são atendidos pelo projeto, ou não? A maior parte são adultos, depois vem crianças? Hoje a maior parte dos atendidos na área social, ela tá vinculada ao público adulto. Tá? Hoje são o público adulto em situação de rua hoje é quem tem o maior volume de atendimento. E na educação, as creches elas acabam assumindo um volume muito maior. Cada creche nossa tem uma média de 700 a 600 crianças. E no programa que nós temos de acompanhamento das crianças com deficiência na rede pública, são mais cerca de 600 crianças atendidas pela equipe. Então, são quantas crianças? Quantas creches? São 5 creches. Todas espalhadas em Guarulhos? Todas em Guarulhos. Mais 2 unidades de educação infantil, né, que é entre os estágios, são todas da rede conveniada. Tá, e aí as creches são período integral? Período integral. E o atendimento para crianças especiais, como funciona? Ele acontece dentro das unidades de educação do município, das escolas públicas do município. E a gente tem uma equipe formada por fisioterapeuta, enfermeira, psicopedagoga, neuropsicopedagoga e agentes de apoio à inclusão. Então, esses agentes de apoio à inclusão, eles ficam nas escolas, junto com um grupo que pode variar de 1 a 5 crianças, dependendo do grau de complexidade daquela deficiência. E essa criança, esse agente de apoio, ele faz todo o processo de vida, de rotina diária junto com essa criança. E a equipe multidisciplinar, com fisioterapeutas e os outros profissionais, faz o acompanhamento e a gestão junto da escola para que aquele atendimento e aquela criança seja efetivamente inserida no contexto da educação. Então, hoje o trabalho basicamente é esse. Perfeito. Juliana, traz para a gente, né, o seu olhar sobre essa transformação da comunidade no entorno e também desses núcleos familiares. O grande desafio é a gente mostrar que o serviço de acolhimento ele não é um serviço punitivo, né? Ele é um serviço de apoio para essa população, para essa comunidade e se tornar referência no sentido de que eu passei pelo SAICA e depois do SAICA a minha vida ela mudou. Eu consegui acrescentar coisas que eu não conseguiria alcançar se eu não tivesse passado por esse serviço. E não ao contrário, não você sair do núcleo familiar, aquela família ter o seu filho acolhido judicialmente e a situação ficar pior do que era, né? Então, o nosso desafio e o nosso trabalho é fazer essa transformação, né? E as pessoas olharem o SAICA e falar que lá eles receberam apoio, porque a gente também faz o acompanhamento depois do acolhimento. Então, a equipe acaba se tornando uma referência, né? A equipe também é uma equipe multi, então a gente também tem
psicóloga, assistente social, pedagogas. Então, às vezes, a criança passou por um acolhimento e um ano depois ela mudou de escola e tem uma questão escolar, de adaptação. Então, a pedagoga acaba se tornando uma referência. Então, ali nas intermediações, a gente observa que a gente acaba criando uma comunidade, né? O princípio do acolhimento é estar dentro de um contexto de vida normal. Então, a casa ela precisa ser o mais parecida com uma casa normal, uma casa que não seja uma casa acolhimento. Então, a gente não tem identificação, as crianças elas frequentam as escolas, então a gente faz um trabalho e uma parceria com as escolas da região, a UBS, né, que é o Serviço de Atenção à Saúde dentro da região. Então, todas essas mini comunidades, elas se tornam uma comunidade maior, que envolve aquelas pessoas assistidas dentro do contexto, né? Então, a gente vê essa diferença quando a gente vê que uma mãe que antes ela não conseguia prover, ela tem ali do lado um projeto que vai atender ela na profissão dela, né? Com a manicure, o cabeleireiro. A gente vê que, às vezes, uma mãe que tem um filho que tem uma deficiência, que não tinha um agente de apoio e que, através do projeto, vai ter esse agente de apoio, que também faz um trabalho com essas famílias. Então, acaba tudo se interligando e a gente vai vendo os resultados a longo prazo. Arthur, aí você comentou também sobre uma feira solidária que ocorre semanalmente. Queria que você trouxesse para a gente quando foi criada, como foi criada. O contexto é muito interessante, se você puder compartilhar. Sim, esse projeto ele foi estabelecido agora no início desse ano e a proposta ela partiu do nosso grupo de nutricionistas que acompanham os projetos dentro da organização, as creches e assim por diante, onde se percebeu que a cesta básica ela atendia aquela população de forma geral, mas a variedade dos alimentos ela estava muito prejudicada. Então, como a gente tem algumas parcerias com alguns hortifrutis, com alguns supermercados, a gente começou a estruturar um plano onde uma unidade nossa a gente pudesse desenvolver um piloto que pudesse prover para essa população uma variedade maior de alimentos para melhorar o processo nutricional deles. E aí a gente escolheu uma unidade nossa que está dentro do bairro do Anita Garibaldi, e esse bairro ele é muito legal porque ele era um assentamento do MTST. E hoje ele já se estruturou como bairro, mas ele ainda tem o IDH, ele ainda tem uma questão de desenvolvimento humano muito baixa, um bairro periférico bem empobrecido do município. E a gente começou semanalmente a fazer a distribuição desses hortifrutis para essa população num processo, em algo similar a uma feira solidária. Inicialmente com esses pais dessas crianças da creche, e junto com o centro comunitário, para que a gente pudesse verificar. Esse projeto está entrando num estágio agora de análise dos dados para verificar qual que é o impacto efetivo dele, para assim fazer a ampliação. Mas é um projeto muito legal de ver. E aberto à comunidade um todo? Aberto à comunidade. O ponto central dele está exatamente como se trata de um piloto, em se fazer um trabalho em conjunto com a associação comunitária que está ali presente, né? Então a gente consegue manter um senso de organização um pouco maior, né? Até para conseguir verificar esses dados. Sem dúvida. Olha só, gostaria de agradecer demais a presença aqui de Juliana Sereno. Nós vamos agora para um rapidíssimo intervalo e na volta do segundo bloco nós vamos teremos uma colega da Juliana, então, que vai participar desse debate comigo e com o Arthur para falar sobre o trabalho, então, da ONG com refugiados e população de rua. Isso é no nosso segundo bloco. Fique conosco. Até já.
seja muito bem-vindo, muito bem-vinda novamente ao Alesp Cidadania. Agora a gente continua falando sobre o trabalho do Instituto Núcleo Batuíra de Serviço de Promoção da Família sem fins lucrativos, acontece em Guarulhos há mais de 50 anos. Nesse segundo bloco, continuo com Arthur Zinhofer e agora tenho aqui nesse bate-papo conosco também Andressa Rodrigues. Sejam muito bem-vindos, Arthur, mais uma vez. Andressa, bem-vinda ao Alesp Cidadania, obrigada por estarem aqui. Agora a gente vai dar um enfoque diferente do trabalho que é realizado pelo Projeto Batuíra, especificamente com refugiados e população em situação de rua e em situação de drogadição também. Hoje, Arthur, para que a gente possa entender, né, há quanto tempo o Projeto Batuíra faz esse trabalho com refugiados, com população em situação de rua, imagino que há mais tempo. E qual é o número dessas pessoas atendidas hoje? Hoje o trabalho com refugiados atende cerca de 100 pessoas. Teve início ano passado, em março do ano passado, e a população em situação de rua são atendidos cerca de 200 pessoas, 200 homens nas unidades de acolhimento, mais 60 pessoas no pernoite, mais tem um centro de atendimento especializado para a população em situação de rua, que é um outro projeto, que atende mais cerca de 60 a 80 pessoas por dia. Abordagem social, algo em torno de 350 pessoas por mês, e o acolhimento provisório para mulheres com ou sem filhos atende mais cerca de 30 mulheres. Esses projetos eles acontecem há cerca de 7 a 8 anos mais ou menos, que eles já vêm ocorrendo, eles já vêm nessa crescente de atendimento. Andressa, o Arthur falava sobre essa questão da abordagem, inclusive no bloco anterior, né? Como é feita essa abordagem a essa população de rua? Sim, a abordagem social ela começou em 2018, né, com o Núcleo Batuíra, no município de Guarulhos. A gente atua 12 horas por dia, todos os dias da semana, de segunda a segunda, né, salvo o inverno. Né? No inverno a gente atua 24 horas, né, abordando de junho a setembro, a gente aborda pessoas de forma ininterrupta. Né? Então acontece de segunda a segunda, 24 horas por dia. Então o município ele liga na nossa base, fala se ele identificou alguém em situação de rua, dá um pouco das características da pessoa e a gente vai até o local para conseguir abordar essa pessoa e ofertar os serviços socioassistencial do município. Né? E para além disso, a gente tem uma rotina também que a gente já estipula dos locais que a gente passa. Então, ao menos uma vez na semana, a gente passa em cada ponto do município. Quando vocês abordam essa população em situação de rua, qual é o nível, a porcentagem de aceitabilidade das pessoas que aderem, falam, não, eu aceito essa ajuda e ingressam no projeto? Sim, na verdade a gente vai criando um vínculo com eles, né? É de forma bem gradativa. A gente oferta no primeiro momento, muitos não conhecem o serviço, até porque não são do município, né? Então no primeiro momento não tem uma aceitação assim de 100%. Eles começam a se aproximar da equipe. E a equipe começa a criar vínculo, ó, retorna outro dia, né? O senhor quer tomar um banho, aí leva no CEPOP, que é esse serviço que o Arthur falou, que é especializado para a população em situação de rua, e aí vai vinculando com a equipe, e aí sim a gente consegue encaminhamentos de forma mais efetiva para a rede toda de acolhimento, para ofertar uma alimentação, enfim. Mas tem alguns que preferem, e é um direito também ficar ali, né, em situação de rua, e aí eles têm alguns que preferem, mas não são todos. A gente consegue de forma bem efetiva realizar os encaminhamentos. Inclusive para aqueles que querem permanecer em situação de rua. A gente tira a documentação, leva eles para tirar a documentação, leva eles para tomar um banho, para alimentação, para aquilo que eles aceitarem. O Arthur comentava sobre esse perfil da população de rua de Guarulhos ser diferente, um pouco diferente do restante do estado, né? Guarulhos tem um perfil de... hoje a gente está com cerca de 1.000 pessoas em situação de rua no município de Guarulhos. E que é um fato bem estranho, porque Guarulhos é um município que tem uma série de bolsões de favela, né? Então isso por si só já chama muito, a gente leva muito isso para a nossa discussão diária. Mas é um perfil mais envelhecido que o da capital, por exemplo. A média de idade da população em situação de rua de Guarulhos, ela está em torno de 35 a 40 anos. E ela está muito mais atrelada ao aspecto socioeconômico da perda do emprego, da perda do laço familiar, para aí sim ingressar em situação de rua. A dependência química, ela acaba vindo logo em seguida.
ela não necessariamente, no caso de Guarulhos, ela vem acontecendo anteriormente para a situação de rua. Então a drogadição não é a causa, é o efeito. É o caso efeito, de Guarulhos. é o efeito, exatamente. E como é tratado, por exemplo, Juliana, pelo projeto, essas pessoas que são recolhidas, né, da rua, mas que estão aí nessa situação, ou alcoolismo, ou dependentes químicos, o projeto Batuíra também atua? Sim, nós atuamos de forma efetiva junto com o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial do município, CAPS-AD, CAPS que atende pessoas com questões de saúde mental, porque o uso abusivo de substância, né, como o Arthur falou, é uma população mais idosa, então a saúde deles é muito mais debilitada. Né? Então a gente faz o acompanhamento de forma integral com a rede do município de saúde, inclusive mensalmente nós temos reuniões de discussão de caso com a saúde para conseguir levar esses casos e junto pensarmos em soluções efetivas para eles. E como acontece essa reinserção? Eles passam por essa capacitação ou algum tipo de capacitação também? Sim, nós atuamos com eles de forma individual, né? Cada indivíduo a gente trata como um, então não existe uma régua, né, que a gente consiga conduzir, né? A gente escuta a história deles de forma qualificada e a gente vai conduzindo cada um dentro do seu perfil, né? Aqueles que têm a questão do rompimento familiar, a gente tenta fortalecer esse vínculo para que eles retomem a vida, na inserção na sociedade. Outros é a questão do álcool e droga, então a gente vai fazendo esse acompanhamento, levando em consideração a questão de saúde deles. Então a gente tem um PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, e para cada um a gente estipulações específicas. E vocês têm casos de pessoas em situação de rua que conseguiram, depois de passar pelo projeto, se reconectar com a família? Sim, vários. Tem alguns casos bem interessantes nos projetos do Batuíra, que são aqueles relacionados ao recâmbio, ao retorno para o município ou para o estado, ou até mesmo o país de origem, né? Teve um último caso que foi de um rapaz mexicano. Sim. Que ele conseguiu a gente conseguiu fazer o processo de recâmbio para que ele retornasse para a família, para que ele estivesse junto deles novamente. Ele estava em situação de rua em Guarulhos e ele conseguiu retornar para lá. E no momento que esse cidadão ele começa a se reconectar com a família, o acompanhamento ele continua acontecendo, exatamente para que ele não reincida naquele processo e retorne para a rua novamente. Então é um acompanhamento que ele, assim como o acolhimento para criança e adolescente, o acompanhamento depois do desacolhimento acontece ainda mais 6 meses, no acolhimento para adulto também. E sobre os refugiados, né? Vocês me falaram que é um trabalho recente, hoje são 100 pessoas refugiadas atendidas, começou há mais ou menos um ano, mas curioso, né? Qual é o perfil e também um pouco de qual é a localidade que grande parte vem? Tem isso, Juliana? Vocês conseguiram traçar? Tem sim. O que acontece? Na verdade, em março, a gente começou a atender a população de forma específica, a população migrante e refugiada, que estão vindo do Afeganistão, né? Porque o número tem sido muito maior. Então a gente tem 3 acolhimentos que acolhem pessoas migrantes e refugiadas de forma específica do Afeganistão. Para além disso, a gente acolhe hoje pessoas de diversas nacionalidades dentro desse serviço de acolhimento para a população em situação de rua. Como a gente está em Guarulhos e aí tem um posto humanizado avançado de atendimento dentro do aeroporto, essas pessoas acabam sendo direcionadas para nós. E aí, como é tratada essa questão da abordagem? Como eles chegam até até o projeto? É realmente por intermédio desse posto que você comentou agora? Sim. Vocês fazendo essa busca ativa? Sim, sim. Na verdade, o aeroporto de Guarulhos ele é área federal, né? Então, somente esse posto humanizado ele consegue atuar e fazer o atendimento direto com essa população. Então, dentro desse posto, que é da Prefeitura de Guarulhos, eles fazem uma triagem e aí eles direcionam para nós se for um perfil específico, sendo do Afeganistão, para esse acolhimento que atende imigrantes e refugiados do Afeganistão, ou para os outros acolhimentos específicos que a gente acaba atendendo outras nacionalidades também, né? A equipe hoje ela é apta para atender essa equipe, nós somos uma equipe bilíngue, né, que atende essa população. Inclusive nós temos uma colaboradora que fala 7 línguas, que é um ponto muito positivo, que a gente consegue ter bastante manejo, né? E aí a gente vai atendendo essa população. Nós temos aulas de português todos os dias, de segunda a sexta-feira, né? São 2 turmas,
por dia. Então, o que facilita muito a inserção dessa população no Brasil mesmo, né, no país, e inclusive no território que eles estão, porque nós trabalhamos de forma específica com o pessoal da Educação Sem Fronteiras, que é os que ministram as aulas de português, no território mesmo. Olha, Guarulhos, como que você pode acessar um banco, como que você pode acessar uma escola? A gente criou sinalizadores dentro das escolas, com línguas específicas, no inglês, no persa, para que as crianças, os adolescentes tenham acesso de forma efetiva às escolas. Arthur, qual que é o perfil? São mulheres, são famílias, são homens, são mães com seus filhos? Quando eles não conseguem ingressar no país com um grupo familiar, o perfil do refugiado, via de regra, ele vem, acaba sendo na maioria masculino. Sim. Né? Quando ele não consegue fazer esse ingresso com a família, porque acaba sendo muito caro ele se deslocar do país dele para chegar até aqui. Então, quando eles ingressam no país com um visto de refugiado ou com um visto humanitário, com o intuito de conseguir arrecadar, gerar maior renda para conseguir buscar os demais familiares se houver tempo. Né? Então, hoje, a maior parte do público ela acaba sendo composta por homens mesmo. E como é trabalhada essa questão da cultura? Porque eles ficam com vocês, né? Inclusive, Sim. Qual o tempo de permanência que eles ficam com vocês? A gente sabe que dependendo das castas da região que vem, né? É muito difícil, não ficam nem no mesmo quarto, não comem no mesmo fogão, na mesma panela, não pode ser usado, é muito difícil. Sim, na verdade, com os afegãos, a gente tem conseguido fazer um trabalho bem efetivo enquanto comunidade, porque eles têm essa ressalva que você falou, né, por conta de religião, de etnia, só que a gente tem feito um trabalho em comunidade, tem funcionado, né, então eles estão atuando junto, entendendo que é um espaço coletivo, que a gente precisa atuar em comunidade para que a gente consiga se articular junto com eles para acessar outras coisas. Né? Porque se a gente ficar naquele mundinho de vamos brigar, né? A gente não consegue avançar. Eles têm entendido isso e têm trabalhado em comunidade. Então hoje nós estamos ali enquanto instituição, só que eles que executam o trabalho como um todo de forma efetiva para falar, seja bem-vindo, essa é a nossa casa, no momento que eles estão acolhidos conosco. E como é feito esse trabalho de qualificação e depois posterior reinserção? Tem essa questão das aulas de línguas, né, de língua portuguesa, por exemplo, para conseguir, aí já é um bom passo até para conseguir um emprego, conseguir se virar, ter um mínimo de autonomia dentro do país mesmo. Sim. Mas e capacitação e reinserção, contato com empresas, com locais de trabalho? Sim, nós temos uma parceria que a gente firmou no ano passado com a Acnur, né, o Núcleo Batuíra. Então, a Acnur é uma grande parceira nossa com esse trabalho com migrantes e refugiados e a gente tem conseguido fazer de forma bem efetiva bastante encaminhamentos para as empresas, né, que procuram para a gente para dar emprego para migrantes e refugiados. Lógico, dentro do perfil que eles precisam, né, e esperam para a vaga de emprego, a gente consegue direcioná-los para conseguir fazer a entrevista, passar por triagens, enfim. E aí as empresas de Guarulhos mesmo têm nos procurado, os hotéis, para conseguir direcionar essa população. Quanto a isso também, hoje a gente vem fazendo algumas discussões com algumas universidades para para procurar meios de validação mais rápida e mais efetiva do diploma dessa população que é atendida, para que ele possa também estar trabalhando na área dele, porque é muito comum a gente encontrar profissionais de marketing, engenheiros, médicos e assim por diante dentro desse grupo de refugiados. Então a gente tem buscado alternativas para tentar fazer a validação desses diplomas de forma um pouco mais acelerada. E como é feita justamente essa questão tudo isso, né? São uma série de coisas, né? Por exemplo, um curso de línguas, quanto tempo? Esse contato, né? De tentar conversar com outras empresas, tentar reencaixar de acordo com as habilidades que essas pessoas já trazem dos países de origem, né? Ou seja, qual o tempo de permanência deles realmente no projeto? Na verdade, assim como a população em situação de rua, a gente faz um plano individual de atendimento. Né? Com os migrantes e refugiados, hoje, o número maior que a gente tem são de núcleos familiares. Né? Então, os núcleos familiares, a gente acaba fazendo um plano familiar de atendimento, que a gente chama de PAF.
E aí dentro desse PAF a gente estipula também um tempo. Tem famílias que eles acessam um país com socioeconômico muito mais estruturado e a gente consegue fazer o desacolhimento de forma mais rápida. Outras famílias não, a gente precisa inserir no mercado de trabalho para aí sim conseguir desacolhê-los. Mas a gente faz tudo o que for necessário. A gente auxilia a alugar casa, né? A gente auxilia a compra dos móveis, vai direcionando de forma específica também para migrantes e refugiados, assim como a população em situação de rua. Porque a população em situação de rua, eles recomeçam. A população migrante e refugiado, eles começam, né? Então, é algo novo que vem do zero aqui no país. E como é feito, ou como funciona hoje a interlocução do projeto com o governo do estado e com a Assembleia propriamente dito, né? Com as políticas públicas que são elaboradas por aqui? Olha, atualmente, hoje a gente tem tido um diálogo muito forte com o Ministério da Justiça, né? A gente tem conversado bastante com eles. Em relação à Assembleia Legislativa, atualmente a gente tem muito mais acompanhado à distância as decisões e articulado, conversado com alguns deputados para que algumas preposições elas sejam efetivas para que a gente consiga melhorar a chegada e o acolhimento dessa população, né? Que não é uma dor só de Guarulhos e não é uma demanda só do Núcleo Batuíra, acaba sendo uma demanda do nosso estado como um todo. Então a gente tem chamado bastante atenção para isso, ainda que não de forma tão célere quanto a gente gostaria que fosse, mas a gente tem conversado praticamente semanalmente com a Lesp sobre isso. Juliana, essa interlocução com outras pastas do governo do estado, como a de desenvolvimento social, por exemplo, que atua muito nessa questão do aeroporto, sim, dos refugiados? Nós atuamos de forma integral com o estado de São Paulo, com os outros acolhimentos também, né? De forma efetiva, a gente tem um grupo que a gente chama de GT, que é um grupo de trabalho que a gente articula em rede com os outros abrigos do estado de São Paulo, que acolhe imigrantes e refugiados, para que a gente consiga fazer encaminhamentos efetivos e articulações em conjunto. Bem, olha, gostaria de agradecer demais aqui o bate-papo de hoje com Andressa Maciel, também cientista político Arthur Sinhofer, e a Juliana, que já passou por aqui no primeiro bloco também, todos do Projeto Batuíra. Gostaria de agradecer demais a participação de vocês hoje aqui no Alesp Cidadania. Muito obrigada. Muito obrigado, nós que agradecemos. Nós agradecemos também a você, claro, que nos acompanhou de casa e muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Eu te espero.